Olá, amigos e irmãos, que Jesus, nosso divino amigo, possa estar presente entre nós nesses instantes. Lembrando que somos todos trabalhadores do Cristo, não é verdade? E nos tempos atuais, tempos de pandemia, causada aí pelo coronavírus, nós temos que estar muito atentos. Precisamos sim de estarmos muito atentos para vencermos esses novos desafios que nos são propostos. Mas vencermos com serenidade, com atenção e com coragem, né? Muita determinação. Coragem, aquela aurida da fé. E nós, na condição de espíritas, vamos buscar aquela fé raciocinada, aquela fé basada, temperada na razão. E para esse bate-papo nosso dessa manhã, eu proponho relembrarmos juntos 4 trabalhadores do Cristo que são vanguardeiros, que já deixaram seus testemunhos e que, ao relembrarmos, pode nos fortalecer para que possamos cumprir as nossas tarefas nesses momentos atuais. Eu proponho recordarmos Marcos, Allan Kardec, Anália Franco e Eurípides Barçanufo. Então, vamos iniciar recordando Marcos. Marcos, que nós nos referimos aqui, ele viveu e vivenciou o cristianismo da primeira hora, o primeiro século da era cristã. Era um jovem essênio, que, como vocês recordam, os essênios eles optaram por distanciar dos grandes centros de Jerusalém e eles começaram a formar comunidades, povoados e vivendo ali uma vida mais simples, com a característica de mais pureza e muita dedicação ao próximo. Marcos é um desses personagens e, segundo Francisco Cândido Xavier, Marcos, na verdade, corresponde a uma existência anterior de Eurípides Barçanufo. E essa história de Marcos, ela está contida no livro A Grande Espera, que é uma psicografia de Corina Novellino e é ditado pelo espírito Eurípides Barçanufo. Relata-nos que, naquele tempo, em um daqueles povoados essênios, bem perto havia um abrigo de crianças, um lar de crianças, de meninas, chamado Chácara das Flores. Esse lar ele era coordenado por uma trabalhadora chamada Júlia e supervisionado por Marcos. E certa feita aparece nas portas da Chácara das Flores uma senhora, uma mulher muito debilitada, muito fragilizada, acompanhada de 2 crianças, de 2 filhinhas, e pedindo socorro. Então, quando ela foi atendida ali naquele lar de crianças, por aquela trabalhadora, que era a Júlia, Júlia propôs atender as crianças, acolher as crianças, mas lá não tinha um amparo, um programa para atender os adultos. Naturalmente que aquela mulher reagiu mal, pois ela queria muito, não queria dispor de suas filhas. Então, Júlia acolheu as 3. O fato é que logo aparece uma doença contagiosa trazida por uma dessas crianças. Então, uma das crianças apresenta uma peste muito contagiosa, que era, na verdade, uma endemia que estava acontecendo na região. E colocou em risco toda aquela comunidade, todo aquele lar de crianças. Então, Marcos tomou logo a providência do isolamento e manteve então uma assistência contínua, mas na verdade a mãe da criança convivendo ali, ela não compreendia aquele isolamento, então ela gerou muitas dificuldades, inclusive ela, vamos assim dizer, entrou no setor do isolamento, gerando grandes dificuldades. Mas o fato é que Marcos atuou ali com os recursos que tinham
que naquela época os recursos terapêuticos eram bastante escassos, então eram chás, né? E o recurso da oração nunca faltou. Então Marcos foi muito atuante ali na linha de frente, naquela endemia, naquela verdadeira pandemia, administrando e usando o recurso do isolamento e o recurso da oração. Ao final, todos tiveram um grande aprendizado. Lembremos agora mais um trabalhador do Cristo, muito dedicado. Lembremos Allan Kardec. Pessoal, ao tempo de Kardec, ali do período da codificação, também aconteceu uma grande pandemia. E nós vamos falar aí que ele refere um pouquinho para a gente sobre a cólera. E a cólera é uma doença gastrointestinal causada por uma bactéria, o Vibrio da cólera, e que é de transmissão fecal-oral direta, mas pode também ser transmitido por água, por alimentos contaminados. E Allan Kardec, ele nos lembra que no período ali de 1845 até 1860, estava acontecendo o terceiro grande surto, a terceira grande onda da pandemia da cólera, que na verdade ceifou muitas almas, causou ali o maior número de mortes do século XIX. Basta a gente reportar a história aí para a gente ver. E Kardec, naquela fase, ele estava correspondendo com o mundo e respondia as cartas, muitas vezes, através de informações na Revista Espírita. E na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec comenta sobre esse assunto da cólera, da pandemia e de como comportar diante disso. Porque ele havia recebido uma carta de um jovem espírita de Constantinopla, a Istambul atual. E aí, esse jovem espírita, por lá aconteceram 70 mil mortes. E esse jovem espírita relatava que, por ser espírita, por estar ligado à crença espírita, os espíritas foram poupados desse flagelo. E aí Kardec vem esclarecer que o conhecimento espírita, ele propicia uma força moral. E essa força moral, ela tem um efeito, tem um impacto muito positivo na mente, no corpo, inclusive beneficiando a parte imunológica. Mas comentou também que o fato de estar com o conhecimento espírita, isso leva à ideia de diminuir o medo da morte. Porque o medo da morte, aquele medo patológico, ele conduz, assim, de um modo geral, a pessoa a um desequilíbrio que repercute na sua parte de imunidade, na sua parte emocional. Mas Kardec chamou muito a atenção que não temer a morte não quer dizer desrespeitar, negligenciar as medidas sanitárias importantes da higiene, das autoridades sanitárias, as diretrizes, as normas das autoridades precisam ser seguidas, inclusive para preservar mesmo a nossa existência, porque preservar a existência, prolongar a existência com uma finalidade, né? A finalidade de produzirmos mais, avançarmos mais, evoluirmos mais. Isso não é apego, né? Então Kardec esclarece que o conhecimento espírita é de grande valia, mas isso não anula a nossa responsabilidade, nós não podemos negligenciar as instruções das autoridades. Isso é muito importante. E dentro desse contexto, dessa publicação de Kardec na Revista Espírita, entra também aí uma mensagem psicografada de um médico, o Dr. Demeury. Ele alerta sobre a saúde emocional e ele fala então a questão de fazermos todo o empenho para distanciarmos de ódio, de mágoas, de ressentimentos, de angústia, de ansiedade e de buscarmos um investimento a mais
em brandura, amorosidade, tranquilidade e no perdão. Que isso nos trará saúde espiritual, que com certeza vai repercutir no nosso corpo físico. E mesmo que o nosso corpo físico venha a adoecer, você estando bem emocional e espiritualmente, é totalmente diferente, né? Recordemos agora a nossa querida Anália Franco, que viveu num período ali, ela nasceu em 1853 e veio a desencarnar em 1919. Anália Franco, ela ficou conhecida como a grande dama da educação brasileira, por dedicar muito à questão da educação. Mas ela também recebeu um outro apelido, ela ficou conhecida como o Anjo da Caridade. Não precisa de explicar de como esse espírito, essa alma, essa mulher tinha um empenho nessa área da assistência, do amor. Daí o Anjo da Caridade. Anália Franco foi uma mulher muito além do seu tempo, totalmente diferente. Ela atuou como abolicionista exatamente naquela transição, aonde ainda não tinha acontecido a abolição da escravatura no nosso país. Ela atuou como republicana exatamente no período em que o Brasil ainda era império. Então, a Anália Franco tem assim uma característica assim de estar muito à frente do seu tempo. E para vocês terem uma ideia, o investimento dela na área da infância desprotegida e na área da educação levou a ela fundar mais de 100 instituições ali pelo interior de São Paulo. E essas instituições eram asilos, creches, escolas. E lembrar para vocês, meus irmãos, que no período de 1918 a 1920, o mundo, o nosso planeta Terra, viveu uma grande pandemia. E essa pandemia ficou conhecida como a gripe espanhola. Era uma influenza, era uma gripe, vírus da influenza. Mas comprometeu, contaminou, infectou 500 milhões de pessoas. Isso corresponde a 1/4 da população mundial na época. E veio a óbito, veio a falecer 50 milhões de criaturas. Isso é para vocês terem uma ideia do impacto dessa grande pandemia. E isso aconteceu falando de modo global no planeta. Agora, vindo para o Brasil, vamos lembrar o centro mais adiantado do Brasil, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ali em 1918, que era um estado muito próspero, mais próximo, mais viável economicamente, ele atravessava grandes dificuldades por volta de 1918, porque a prosperidade do café estava em baixa. Então a baixa do café repercutiu muito. Naquele ano de 1918, o Brasil, e pelas portas de São Paulo, estávamos recebendo muitos imigrantes oriundos, fugitivos da guerra. A guerra de 1918 foi a primeira grande guerra mundial, que gerou muitos problemas, muita destruição, principalmente na Europa, e aí trazendo repercussões, por exemplo, aqui para o Brasil. Nesse contexto, a Anália Franco, que tinha aí muitas instituições para zelar, para cuidar, ela já andava abraçada a muitas dificuldades, porque para manter as suas instituições, ela contava com o seu próprio salário de professora, ela contava com uma banda, uma bandinha musical montada pelas próprias meninas assistidas das suas instituições e contava com doações. E aí, se a gente às vezes imagina dificuldades para manter as nossas instituições, nesse período que o estado de São Paulo já atravessava dificuldade econômica, a Anália Franco abraçada a muitas dificuldades, ainda houve uma perseguição do clero em relação a Anália Franco, que fez com que o Estado suspendesse o pagamento do seu ordenado, do seu salário. E então muitas dificuldades caminhavam nesse período.
E ela, Anália Franco, estava nessa fase aí em um abrigo de crianças que contava com mais ou menos 140 crianças e que de repente ela se viu com todas essas crianças contaminadas com o vírus da gripe espanhola. Agora imagina um abrigo de crianças, um lar de crianças, 140 crianças, muitas dificuldades, e aí uma situação como essas. Anália Franco, munida de muita coragem oriunda assim da sua fé espírita, ela então usou o recurso que tinha. Ela tratou todas essas crianças por um período relativamente prolongado, usando o recurso do passe e da água fluidificada. Esse era o recurso da oração, e incrível, as crianças foram beneficiadas com esse recurso, foram melhorando, apenas 4 crianças sucumbiram, porque já estavam realmente muito comprometidas. Então, gente, com certeza, Anália Franco é uma inspiração para nós, os trabalhadores do Cristo, vivendo esses tempos de coronavírus. Anália Franco é um exemplo a ser seguido. Devemos todos nós também, na condição de trabalhadores, irmos para a linha de frente, munirmos dos recursos que nós já aprendemos, os recursos da prece, da oração, a terapêutica espírita, e com certeza a gente, imbuído desse conhecimento espírita que nos traz, assim, que irriga a nossa coragem, nós vamos sim, com muita atenção, respeitando as normas sanitárias, as exigências, as diretrizes, nós vamos passar essa tormenta e com certeza isso será um grande aprendizado incorporado em nossas vidas. Finalmente, vamos lembrar um pouquinho de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, vamos lembrá-lo como um ícone de trabalhador cristão do século XX, do começo do século XX. Ele tinha uma dedicação total ao trabalho da caridade. Eurípides é realmente uma referência para todos nós. Eurípides ele dormia 2 horas por dia. A dedicação dele era intensa. Ele atuava na farmácia de homeopatia, ele atuava no colégio Allan Kardec, atuava no centro espírita e ele ainda atuava muito levando o auxílio aos lares. E ele também vivenciou a chegada da gripe espanhola, que chegou com força total na pequena cidade de Sacramento, lá no interior de Minas Gerais, onde nasceu e viveu Eurípides Barçanufo. Eurípides, ele atuou nessa pandemia com muita intensidade no socorro aos atingidos por esse vírus da influenza, com o auxílio do abnegado espírito Bezerra de Menezes. Inclusive, logo, Eurípides também estava comprometido, infectado por esse vírus, que lhe debilitou muito, embora ele persistia, continuava o trabalho de socorro à dor alheia. Em verdade, Eurípides, ele desencarnou decorrência da gripe espanhola, em 1º de novembro de 1918. Nos deixou um legado de amor ao próximo, que para nós é uma grande referência de trabalhador do Cristo, que sempre soube atuar, vencendo os desafios. Irmãos, todos vamos de cabeça erguida, fé raciocinada, carregando dentro de nós exemplos de Marcos, de Kardec, de Anália Franco, de Eurípides, respeitando as normas sanitárias, valorizando aí a oração. Vamos todos em direção ao desafio socorrista que nos aguarda. Recebam todos o amplexo do Cristo de Deus. Muita paz. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está,
Quais as dificuldades que está enfrentando? Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.